Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner. Hoje, 28 de maio. Título: O Escudo da Fé. Texto base: Efésios 6, verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando escreveu sua carta à igreja de Éfeso, Paulo fez uma descrição completa do armamento espiritual que Deus forneceu a todos os crentes. Em Efésios 6,16, ele se referiu ao escudo da fé. Ele disse: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Visualizando um soldado romano diante de si, Paulo usou o escudo do soldado romano para ilustrar o escudo de fé que Deus forneceu a você e a mim. A palavra escudo é a palavra grega férios, que era usada pelos gregos e pelos romanos para descrever uma porta oblonga, larga e longa. A razão pela qual os soldados romanos usaram essa palavra para descrever os seus escudos de batalha era que os escudos tinham um formato de uma porta. Eles eram largos e longos como a porta de uma casa. Por ser largo e longo, esse escudo cobria totalmente o soldado romano. Foi por isso que o Espírito Santo escolheu usar a palavra férios como a ilustração da fé. Ele estava nos dizendo que Deus nos deu fé suficiente para garantir que somos totalmente cobertos para cada situação, exatamente como o escudo que cobria totalmente um soldado romano. Em Romanos 12, verso 3, Paulo escreveu: a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quanta fé Deus lhe deu? Ele lhe deu fé suficiente para garantir que você esteja coberto para qualquer evento que surja na sua vida. Por isso, você não precisa se preocupar ou se afligir quanto a Deus ter dado mais fé aos outros do que a você. Tenha certeza do fato de que Deus lhe conferiu fé suficiente para garantir que você esteja coberto da cabeça aos pés. Como escudo largo e longo, essa fé é adequada para cobrir qualquer necessidade que venha a acontecer em sua vida. Na maioria dos casos, o escudo do soldado romano era composto por múltiplas camadas de couro grosso costuradas umas às outras. Habitualmente, 6 camadas de couro eram especialmente tanoadas e em seguida costuradas tão fortemente que se tornavam quase tão fortes quanto o aço. Um pedaço de couro é duro, mas imagine quão duras e duráveis seriam 6 camadas de couro. Devido à maneira como era feito, o escudo do soldado romano era extremamente resistente e excepcionalmente durável. Entretanto, se o escudo de couro do soldado romano não fosse devidamente cuidado, ele poderia se tornar rígido e quebradiço após certo tempo. Portanto, era necessário o soldado saber como cuidar do escudo. Para manter esses escudos em bom estado, os soldados tinham um cronograma diário de manutenção da excelente condição de seus escudos. Todas as manhãs, ao ser despertado, o soldado pegava um pequeno frasco de óleo. Após embeber um pedaço de pano com óleo, ele começava a esfregar e esfregar aquela pomada espessa na parte do couro do escudo para mantê-lo macio, flexível e maleável. Qualquer soldado que negligenciasse essa aplicação diária de óleo e não desse ao seu escudo os cuidados necessários, estava, de fato, fazendo um convite à morte certa. Se não fosse corretamente cuidada e adequadamente mantida, a parte de couro do escudo endurecia, rachava, quando submetida à pressão e, finalmente, se esfacelava. Portanto, o resultado final de um soldado não cuidar de seu escudo era a perda de sua própria vida. Paulo diz que esse escudo é representativo de nossa fé. Isso nos diz que
Tal qual o escudo da ilustração de Paulo, a nossa fé requer unções frequentes do Espírito Santo. Sem um novo toque do Espírito de Deus em nossa vida, nossa fé se tornará dura, rígida e frágil. O que acontece quando você ignora a sua fé e permite que ela não seja desenvolvida? Qual é o resultado de nunca buscar a vinda de uma nova unção do Espírito de Deus sobre a sua vida? Quando um desafio se apresentar a você, sua fé não será suficientemente macia, flexível e maleável para resistir sob ataque. Uma fé negligenciada quase sempre se rompe e esfacela em meio ao confronto. Portanto, não presuma que a sua fé está sempre em grande forma. Em vez disso, garanta a segurança e suponha que a sua fé sempre precisa de uma unção renovada. Ao adotar essa abordagem, você sempre procurará fazer o que for necessário para manter a sua fé viva, ativa e em boa forma. Minha oração para hoje. Senhor, quero te agradecer por me dares armas espirituais. Hoje sou especialmente grato por tu teres me equipado com um escudo de fé que me cobre da cabeça aos pés. Por tu teres sido tão gracioso de fornecer tudo aquilo de que eu necessito. Nunca há um motivo para os dardos inflamados de Satanás chegarem até mim. Por isso, eu peço que me ajudes a manter a minha fé elevada, a minha vanguarda e avançar sem qualquer receio do que Satanás possa tentar fazer a mim. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que estou vestido com toda a armadura de Deus. Não há uma parte de mim que não tenha sido coberta pelo armamento espiritual que Deus colocou à minha disposição. Meu escudo da fé está funcionando bem. Ele é ungido, ele é forte, ele está pronto para qualquer confronto. E ele fará com que qualquer dardo que o inimigo tentar lançar contra mim ricocheteie sem me fazer mal. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir, número 1. Se você fosse realmente honesto com Deus e com você mesmo, como avaliaria a maneira como você cuida, desenvolve e usa a sua fé e cresce nela? Você está usando a sua fé como já usou ou se afastou lentamente da forte posição de fé que um dia você possuiu? Número 2. Quando um ataque vem contra você, você se mantém forte em face dele ou tende a esfacelar-se? Se a sua resposta for a última, o que isso lhe diz acerca da maneira como você está cuidando da sua fé? Número 3. O que você precisa fazer para manter a sua fé em grande forma? Sejamos abençoados na prática da palavra.